E aqui estou eu, pessoal, com esse lindo exemplar de Avenca. Essa é a minha Avenca. E eu posso chamar ela de minha e dizer que fui bem sucedida no seu cultivo, porque eu tenho essa planta desde bebê. Ela chegou aqui em casa na palma da minha mão, dentro de um saquinho. Estava em um cantinho, embaixo de uma torneira, na casa da minha amiga. Ela nasceu ali entre o rejunte do piso. E eu pedi para minha amiga e ela me deu. Então dá para saber que ela veio uma mudinha bem novinha. E como é que eu tenho feito para desenvolver e obter o sucesso desta planta, ainda mais ela chegando aqui tão novinha, visto que a Avenca ela é conhecida como o terror aí dos cultivadores de samambaia. É isso aí, ela é uma samambaia e ela é uma daquelas samambaias bem melindrosas. Qualquer coisa deixa essa planta triste, qualquer coisa ela dá uma oportunidade de se ir embora. Não é uma planta que te dá margem para errar com ela duas vezes, sabe? Ela é bem intensa em tudo. Como é que eu consegui passar por tudo isso, né? Essa questão dela ser melindrosa e desenvolver essa planta? A primeira coisa foi levar em consideração que ela é uma samambaia. Como todas as samambaias, ela tem seus caprichos. Um dos caprichos desta planta é não suportar, não é não gostar não, pessoal, ela não suporta o vento. Você tá com aquela planta maravilhosa, uma Avenca maravilhosa. Se você deixar ela pegar o vento de um dia, principalmente aqui na minha região, aquele vento que faz girar, no outro dia você provavelmente não tem mais a Avenca, sabe? Outra coisa que essa planta não suporta é escassez de rega. Ela não suporta isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi respeitar essas necessidades dela. Como eu resolvi a questão do vento? Na minha região venta muito, então eu levei ela para um lugar escondido, né? Eu botei ela junto com as orquídeas dentro do pote, porém eu botei ela no baixo, rente ao solo, entre outras plantas. Aproveitando essa, se você é daquela pessoa que gosta de uma boa história de cultivo, fica até o final do vídeo que eu vou te falar o porquê que eu peguei esse negócio de esconder a Avenca. Você vai gostar dessa história. Voltando aqui ao tema, então eu mantenho essa planta entre outras plantas, desde bebezinha. Com o tempo, eu fui puxando ela um pouco mais para a claridade e observando se ela estava gostando ou não. Ela gostando, eu ia puxando mais um pouquinho, até que agora ela fica em cima de uma coluna, dentro do orquidário, em uma altura maior, e ela mantém aí a beleza, porque aí o vento não atinge essa planta em cheio, ele pode passar assim por cima. Vocês podem ver, ó, é inverno, aqui tá ventando e essa planta não apresenta queimaduras, para não dizer ela tem uma mácula aqui, ó, mas isso aqui é nada comparado ao que essa planta poderia sofrer se estivesse no vento. Outra coisa que faz com que as pessoas venham a perder a Avenca é justamente a questão da rega. Muitas pessoas falam, mas eu molho quase todo dia e a minha Avenca ainda assim perdi, ou eu não tenho tempo de ficar molhando todo dia. Eu também não tenho como ficar molhando todo dia não. Então eu aprendi o segredo do pote. Diferente das outras plantas que a gente coloca em potes equivalente ao tamanho ou desenvolvimento de suas raízes, a Avenca você pode colocar em um pote maior. Tá vendo esta cuba aqui? Esta é a cuba que essa planta está desde que ela chegou aqui bebê. Mas por que eu fiz isso? Como é uma planta que não aguenta ficar seca, e eu nem todo dia vou estar ali, às vezes a gente sai, às vezes pode acontecer um evento na nossa vida, a gente tem que ficar 2 dias ou 3 fora de nossa casa, como é que essa planta vai se virar? Então, um pote maior vai possibilitar ela úmida por mais tempo. Se ela é uma muda jovem, ela vai ficar úmida por mais tempo. Então, o segredo para manter, gente, eu já falei, é botar em um pote maior que a muda. Isso vai resolver o problema aí da água. E se você resolve o problema de rega, você resolve o problema da Avenca, porque ela simplesmente é apaixonada por água. Não para ficar lamacento o vaso, pessoal, eu falo manter a umidade. Tanto ela é apaixonada por água, mas não quer ficar na lama, que ela nasce, não é no chão,
ela nasce entre as fendas das pedras, onde está aquela umidade. Essa daqui eu trouxe, ela estava embaixo ela estava no rejunte, na placa que fica embaixo a uma torneira no tanque de lavar de uma amiga. Eu vi, perguntei se podia, se ela poderia me dar, ela falou que sim. Tivemos um maior trabalho para remover dali, porque ela gruda. Foi com a pontinha da faca, consegui puxar e ela veio praticamente na palma da minha mão. Desde então, ela está se desenvolvendo aqui. Agora, um outro segredo para que você possa plantar uma planta jovem em uma cuba maior como essa é o seguinte: quando você colocar ela dentro da cuba, tenta não encher a cuba até em cima. Você pode notar que essa minha não está cheia até em cima até hoje. A cuba é maior, o substrato deve ser bem fofinho, tipo o substrato que a gente usa para antúrio, não aquele que vem com fibras de coco, não esse, mas aquele que vem bem fofinho. Mufa, mais misturada, porque senão fica muito leve. Você também pode usar o Carolina Soil, que é uma boa mistura, mas lembre-se, ele é muito leve também, então você vai ter que colocar mais algum outro substrato ali para ficar sempre muito fofinho. Aqui no meu caso eu resolvi com o substrato do antúrio. Coloco uma cama, não muito baixo, mas assim, tipo, para a sua venca ficar em cima, não soterrada. Porque se você soterrar essa planta, ela provavelmente não vai se desenvolver. Na melhor da hipótese, ela vai se desenvolver lentamente. Na pior, ela nem sequer irá se desenvolver. Então, se você quer uma venca, você vai ter que dedicar tempo para desenvolver essa planta. E conforme ela for se desenvolvendo, ela vai soltando aqui as folhinhas, né? Quando ela é novinha, o processo é mais lento, quando tá ficando mais velho, o processo é mais rápido. Mas conforme ela for saindo as folhas, você espera a folha expandir e vai completando. Conforme você tá vendo que vai baixando, você vai completando até que chega uma hora que você consiga encher a cuba de substrato. Isso é um segredo, ou melhor, um segredo não, isso é uma dica que realmente funciona. Eu apliquei aqui. Vai chegar uma hora que mesmo você tendo todo esse cuidado com a sua venca jovem, ela vai perder todas as folhas. Muitas vezes isso acontece, especialmente se ela estiver vindo de uma estufa, porque ela vai estar em mudança de clima, ela é delicada, mas ela vai preservar ali a parte de baixo e vai brotar novamente. É nessa que muita gente joga a pobre da venca fora, achando que a venca não está viva, mas ela está. E aí você vai cuidando e sempre lembrando de não errar a mão na rega, não esquecer dessa regra. Adubo. Vamos falar agora de adubo. Qual adubo essa planta vai apreciar? Pessoal, ela é muito delicada, ela parece uma seda, um picadinho de seda. Então, as samambaias, elas amam coisa orgânica. Meu adubo aqui não tem segredo. Torta de mamona com farinha de osso, quando eu falo de adubo orgânico, e também esterco, não todos os dois juntos, pessoal, pelo amor de Deus. Se você bota a torta de mamona e farinha de osso, não me bote o esterco de boi. Se coloca o esterco de boi, não me coloca a torta de mamona com farinha de osso, porque dá sobrecarga e você perde. Ela cozinha, literalmente, esses adubos orgânicos. Se não tomar cuidado, ele tem o poder de cozinhar a planta, porque ele vai fermentar ali um excesso dentro do pote, você pode perder. Então você escolhe torta de mamona com farinha de osso ou simplesmente o esterco de gado. Conforme passa o tempo, isso normalmente é na venca, na samambaia, 2 meses, 3 meses, já pode fazer de novo. Aí você pode experimentar outro adubo, mas nunca sobrecarregue com tanto adubo, porque não vai dar certo. Outra dica sobre adubação que eu aprendi, que é a dica da esponja de aço, né? Você colocar ali um pedaço de esponja de aço dentro do pote. E aí quando ele oxidar, ele vai trazer o ferro e fica muito bonita. A venca fica linda. Agora, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque é a dica, né, que eu dou para que você tenha um sucesso na sua venca. Agora, se você tá aí e quer ouvir a história, então eu vou lá vai a história. Por que eu escondo a minha venca? Porque minha mãe, ela sempre amou plantas, né? E teve uma época da vida da minha mãe que ela realmente estava envolvida em cuidar das plantas dela e eu estava sempre com ela nessa empreitada aí das plantas. Até que um dia
ela me tira de entre as plantas, que ela escondeu uma venca, que ninguém podia tocar na venca, porque a venca era muito delicada. E mostrou para a vizinha, olha aqui como está a minha venca, consegui. Porque era um feito, consegui cultivar a venca. E quando ela exibiu, a vizinha, ai, tá muito bonito, Luzia, ficou toda feliz. No dia seguinte, minha mãe foi molhar as plantas e a venca, porque a venca não pode ficar seca. Cadê a venca? Vocês aí viram a venca? Porque minha mãe e eu nunca mais vimos a venca. Então ficou aquele crime que todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas ninguém podia provar. E toda vez que eu vejo uma venca, eu me lembro da minha mãe. E daí eu escondo a minha venca até o dia de hoje, pessoal. Embora eu esteja em um contexto diferente da minha mãe, mas não sabe como que é, né? Gato escaldado de água quente tem medo da água fria. E assim, no caso da minha mãe, eu fiquei com muita pena, porque ela estava escondidinha lá no quintal, ninguém tinha acesso àquilo ali. Era um quintal privativo, gente, fazendo cerca com o outro quintal da pessoa a qual ela mostrou a planta e a planta sumiu, entendeu? Então é isso. Se você ama a sua venca, proteja a sua venca. Se não é de alguém que pode levar, proteja do vento. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.